Olá pessoal do Ensina Radiólogos, eu sou o professor Márcio. Estamos aqui para mais um vídeo do Pergunta que Ensina Responde. Nossos vídeos estão sendo um sucesso, as pessoas estão curtindo, comentando, mandando para a gente seus comentários, feedback e muitas perguntas chegando também. Você já mandou a sua pergunta? Já se inscreveu no nosso canal? Habilitou o sininho? Legal, então vamos lá. Nesse vídeo eu vou fazer uma segunda parte da grade antidifusora. Teve uma repercussão muito boa, muitas perguntas ainda sobre grade, muitos comentários e algumas críticas bastante construtivas, que é o que nós queremos. Queremos a sua participação, nos ajudando a cada vez mais melhorar o canal. Muito bem, então nesta segunda parte da grade antidifusora eu vou fazer algumas pequenas correções. Quando eu disse, por exemplo, que a grade filtra a radiação secundária, na verdade, eu tenho um bloqueio, uma atenuação. Então, o correto é dizer que a grade antidifusora, ela vai bloquear, vai atenuar, barrar a radiação secundária. Ainda temos o comentário do professor Guilherme, bem eloquente, muito bem colocado, mas precisamos também fazer duas pequenas colocações importantíssimas, né? Então, o professor Guilherme diz o seguinte: o aumento da radiação secundária pelo aumento da tensão elétrica, a quilovoltagem, por conta do aumento do efeito fotoelétrico. Porém, nesse caso, o que nós temos é um aumento do efeito Compton. Então, conversamos com o professor Guilherme, outros físicos, colegas nossos também questionaram, então, uma pequena confusãozinha ali, então, entenda como efeito Compton, ok? E também, o professor fala sobre elétrons que saem do paciente. Então, entenda como a radiação secundária que emerge do paciente. Como assim? A radiação interagiu com o corpo do paciente, saiu em direção ao receptor de imagem. Junto temos a radiação secundária, que emerge, que sai do corpo do paciente e também vai em direção ao receptor. E essa radiação, esse feixe, ele sai com um ângulo não perpendicular, com um ângulo diferente de 90 graus. Então, onde ele diz elétrons que saem, entenda radiação secundária que sai do corpo do paciente, ok? Feitas as considerações, então vamos ao assunto do dia, sobre a grade Potter-Book especificamente. No contexto histórico, nós temos a grade sendo desenvolvida pelo médico alemão Gustav Buch, em 1913, onde consistia o quê? De lâminas de chumbo montadas numa estrutura de madeira, posicionadas após o paciente, para filtrar essa radiação secundária, para barrar a radiação secundária. Nós tínhamos aí o problema das lâminas que apareciam na imagem. E esse problema foi solucionado pelo médico Hollis Potter. Então nós temos em 1917 a adoção do sistema Potter-Book, né? O que aconteceu ali? O Gustav Buch desenvolveu o sistema, colocou as lâminas, Hollis Potter desenvolveu o método de movimento de grade móvel. A associação, então, dos dois sistemas nos dá, então, a grade Potter-Book, a grade antidifusora que nós temos hoje sendo utilizadas por todos. Na composição da grade, o que compõe uma grade? As grades são compostas por lâminas de material de alta densidade, como o chumbo, posicionados paralelamente com material radiotransparente entre elas, ou apenas ar. Então, na nossa composição de grade, essas lâminas de chumbo, elas vão fazer a função de bloqueio e entre elas o ar ou um outro material radiotransparente que vai permitir a passagem da radiação primária. Temos também uma questão sobre o posicionamento da grade. O correto posicionamento da grade no equipamento vai ser de extrema importância para o resultado que nós queremos, que é zero radiação secundária na imagem. Então, para isso, a grade tem que ser posicionada entre o paciente e o receptor de imagem, alinhada com o feixe primário, para que se atinja o receptor de imagem com o mínimo de interferência das lâminas de chumbo. Entenda, a lâmina de chumbo que barra, que bloqueia a radiação secundária, ela pode causar interferência na imagem. Se o posicionamento, o alinhamento não for correto, eu vou ter interferência. E isso vai prejudicar a qualidade da imagem. Então, o correto alinhamento é extremamente importante na hora de se fazer o exame. E com relação aos tipos de grade, as grades mais comuns são as paralelas, chamadas de grade linear, ou ainda algumas que apresentam um padrão,
chamadas de grade focada. Elas possuem dois nomes bem diferentes, que não são comuns no Brasil, que é a crosshatch ou a rhombic, que nada mais são do que esses dois tipos de combinação, onde eu tenho linhas paralelas sendo perpendiculares entre elas e outras linhas no sentido diagonal. Só para você saber, então, são as grades focadas, são grades de alta definição, que nós temos aí que vão, com certeza, atenuar muito mais a radiação secundária. Outra questão também são a questão de ser fixa ou com movimento, ou grade imóvel. Toda grade que é móvel, ela tende a atenuar melhor a radiação. Tá? Ela vai fazer uma filtragem, uma barreira, né, muito melhor. E tanto linear ou focada, o posicionamento dela também tem que ser muito bem feito. Tá? Tem que ser muito bem feito. É claro que isso não é uma coisa, não é algo que nós técnicos e tecnólogos vamos resolver. Isso é feito pelo pessoal de engenharia, juntamente com o físico, para checar a qualidade da grade. Outro fator importante que nós temos que observar na grade é chamada a razão, ou seja, a altura da lâmina do material radiopaco, no caso chumbo, pelo espaço entre as lâminas. Né? Então, a divisão pela altura, da altura da lâmina, pelo espaço, vai me dar a razão da grade. E outro ponto importante é a frequência da grade, ou seja, o número de lâminas que ela apresenta por centímetro. Quanto mais lâminas, maior o bloqueio. Aqui um exemplo, onde nós podemos observar as lâminas de chumbo, espaço de material radiotransparente. Então eu tenho a razão, a altura, dividido pela largura. Agora, a dica mais importante, eu acho que fundamental, sobre grade antidifusora. Nós falamos desde o princípio que a função da grade é bloquear radiação secundária. Então, no primeiro instante, vamos pensar em quase todos os exames devemos usar a grade. Não, já falamos no primeiro vídeo como deveria ser isso, mas na questão de exames pediátricos, quanto menos usarmos a grade antidifusora, ou seja, quanto mais eu puder evitar isso, fazer o exame da criança diretamente no receptor de imagem, melhor vai ser em termos de proteção radiológica. Uma vez que o receptor de imagem vai para dentro da gaveta para o uso da grade antidifusora, eu tenho um aumento da dose. E isso já não é adequado para o paciente adulto, muito menos para o nosso paciente pediátrico. Ok? Dica importantíssima essa. Quero agradecer aqui aos nossos colegas que nos ajudaram com essa segunda parte, o tecnólogo Galtieri Medeiros, de Natal, Rio Grande do Norte, o tecnólogo Oswaldo Ridolfi, da Argentina, o físico Alessandro Mazzola, de Porto Alegre, e o físico Genildo Coelho, de São Paulo. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, segunda parte da grade antidifusora. Se você aí, lembrando, não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, dá sua curtida lá no nosso vídeo, habilita o sininho para receber as notificações e mande a sua pergunta para cá, que nós teremos o maior prazer em responder. Obrigado e a gente se vê no próximo Pergunta que a Ensina Responde.